Hoje nós estamos encerrando uma série aqui na Igreja Batista Urbana. Essa série foi uma jornada através dos 10 mandamentos. E a missão que nós temos é a missão de refletir essa manhã sobre o último mandamento, o 10º mandamento, não cobiçarás. Antes de eu entrar propriamente aqui no texto, nesse mandamento, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que nós estamos trabalhando nessa série, para que a gente possa então fazer um fechamento bem amarradinho aqui. Em primeiro lugar, nós falamos da série, e o pastor Davi, ele foi o responsável por abrir essa série falando da palavra que vem anterior a todas as outras palavras dos 10 mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O Davi, quando ele abriu essa série, ele não falou já do primeiro mandamento, ele falou do maior de todos os mandamentos, que é aquele mandamento que nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele explicou esses 10 mandamentos para nós, ele explicou esses 10 mandamentos dessa maneira. Ele disse: existe um mandamento maior, amar a Deus. Como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Em primeiro lugar, eu não tenho outros deuses. O primeiro mandamento. Em segundo lugar, eu não vou fazer imagens de ídolos para representar a Deus, porque nada na criação ela é capaz de representar um Deus supremo e absoluto, e absolutamente outro em relação à sua criação. Em terceiro lugar, eu não vou usar o nome deste Deus para obter vantagem e usar o nome dele em vão. E em quarto lugar, eu vou guardar o sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso e da adoração. É desta maneira que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então os primeiros 4 mandamentos, eles são os mandamentos que nos explicam como amar a Deus acima de todas as coisas. O 5º mandamento em diante, ele nos explica como nós amamos ao próximo. Então ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Como é que eu amo ao próximo em primeiro lugar? Reconhecendo autoridades que Deus estabelece sobre mim, reconhecendo que Deus, ele usa hierarquias, não somente familiares, eclesiásticas, mas também sociais, para o nosso bem. Eu amo ao próximo não somente honrando pai e mãe, mas eu amo ao próximo dizendo: eu não vou te matar, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e em último lugar, não cobiçarás a casa do teu próximo, a esposa do teu próximo, os servos e servas do teu próximo, o boi ou o jumento do teu próximo, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, por isso eu não tenho outros deuses, por isso eu não faço imagens de escultura para adorar, por isso eu não tomo o nome do Senhor Deus em vão, por isso eu guardo o sábado. Eu amo ao próximo, por isso eu honro pai e mãe, e as autoridades que foram instituídas sobre mim. Eu amo ao próximo e por isso eu não mato o meu próximo. Eu amo ao próximo e por isso eu não adultero. Eu amo ao próximo e por isso eu não furto o que lhe pertence. Eu amo ao próximo e eu não falo fofoca dele, do meu próximo. Eu amo ao próximo e eu não cobiço absolutamente nada que ele tem ou que lhe pertença. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei para nós. Agora, de todos esses mandamentos, o mandamento não cobiçarás, ele é um mandamento que eu quero chamar aqui, em primeiro lugar, de um mandamento que trata elementos de ordem subjetiva e secreta. Porque cobiça, meus irmãos, diz respeito àquilo que está dentro de nós, fala daquilo que é dentro da nossa interioridade. É muito fácil você identificar o adúltero, é muito fácil você identificar o ladrão, é muito fácil você identificar o assassino, é muito fácil você buscar elementos objetivos para identificar alguém que pratica qualquer um desses outros mandamentos. Mas quando a gente fala de cobiça, nós estamos falando de algo que é absolutamente secreto, que fala da interioridade do ser, algo que é absolutamente subjetivo.
Como é que eu posso medir o meu coração, ou saber se alguém está passando ou está sendo tentado pela cobiça ou não? Não existe aquilo que eu chamo de um cobiçômetro, que você põe no sovaco do cara, aí ele vai apitar, ele está com cobiça. Não existe. Cobiça é um câncer na nossa alma, é algo que é uma tentação que vem sobre nós e que nos afeta no íntimo do nosso ser. Enquanto todos os outros mandamentos tratam de coisas práticas, visíveis, que a gente consegue identificar claramente, a cobiça, ela nos corrói a interioridade. E a expressão que Moisés, quando ele registra o Pentateuco para nós, ele usa aqui, ele usa uma expressão quando ele diz não cobiçarás, inclusive ele faz isso 2 vezes. Ele diz não cobiçarás a casa do teu próximo, e depois ele diz não cobiçarás novamente a esposa, os servos, o boi ou jumento, ou qualquer outra coisa que lhe pertence. Ele fala isso 2 vezes. E a expressão que ele usa aqui é uma expressão hebraica que está ligada a este senso de desejo e de sede. Desejo e sede. Que fala de nós, seres humanos, como seres que têm aptidões, que têm sede na alma, que tem alguma coisa que a gente sempre busca. Que fala do ser humano como um ser desejante. E porque nós somos desejantes, é possível que a gente deseje aquilo que não convém. Porque nós somos seres aspirantes, a nossa alma aspira a coisas, não é só o nosso corpo. Quando a gente tem fome, ou temos necessidade de sexo, ou temos outros tipos de necessidades físicas, a nossa alma também ela deseja realização, a nossa alma também sonha. Sabe quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e faz a contabilidade da vida? Porque é no travesseiro que a gente faz a contabilidade da vida, né? Não é na planilha do Excel. A gente faz a contabilidade da vida quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Aí a nossa alma começa a mostrar as suas sedes, começa a mostrar os seus desejos, começa a mostrar as suas aptidões. Aí a gente começa a sonhar, aí a gente começa a fazer um monte de coisa na nossa alma, falar, eu vou construir isso. Aí a gente sonha realidades que não existem. A gente sonha nós mesmos completamente diferentes. A mulher começa 1º de janeiro e fala assim, vou emagrecer 20 quilos esse ano. Nós estamos no último domingo de junho. Como é que está a tua dieta que você planejou em janeiro? Eu estou um fracasso. Aí a gente sonha até nós mesmos completamente diferentes, porque nós somos esses seres desejantes. Aí vem o texto bíblico usando essa mesma expressão, esse mesmo campo semântico hebraico que aqui aparece, e ele está falando, olha, cuidado, porque não é só uma questão de fazer coisas que desagradam a Deus, não é só uma questão de pegar a secretária, ou de matar o próximo, ou de fazer qualquer coisa que a gente consegue ver e apalpar, mas cuidado com a tua interioridade, porque a cobiça ela é uma tentação que vem sobre nós de maneira discreta, silenciosa, no quarto escuro. E é difícil medir a cobiça. Meus irmãos, a minha experiência pastoral, ela tem me mostrado que é muito fácil você receber pessoas no gabinete para compartilharem os seus pecados e dizer assim, pastor, eu estou vivendo uma vida de adultério, pastor, eu roubei o meu chefe, pastor, eu arrumei uma briga com a minha sogra por causa de um bem material, pastor, por causa disso ou daquilo. É muito comum você ouvir corações abrindo e sendo rasgados ali no gabinete pastoral, de pessoas falando dessas coisas práticas. Mas eu nunca vi ninguém entrar no meu gabinete e falar assim, pastor, ora por mim, porque o meu coração ele é absolutamente cobiçoso. Eu nunca vi alguém entrar no meu gabinete e falar assim, pastor, me ajuda, porque eu estou com uma inveja do meu vizinho que reformou lá a casa dele, eu estou com a minha casa caindo, o gesso está caindo, está quebrando tudo, eu não tenho como fazer. Eu estou cobiçando as coisas que não me pertencem, pastor. Nós somos corroídos pelo pecado da cobiça e sequer percebemos.
Nós somos corroídos por essa aspiração e esse desejo. E sequer nos damos conta de que estamos sendo corroídos por esse desejo, por essa aspiração daquilo que é do outro. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma visão deste pecado como algo que afeta a todos nós. Não tem absolutamente ninguém que esteja livre, uma vez que este pecado, ele diz respeito à nossa interioridade, uma vez que esse pecado, ele aparece no ambiente da nossa subjetividade, no íntimo da nossa alma, essa tentação e esse pecado é algo que afeta todos nós. Não tem ninguém que passe ileso a cobiça. Não tem ninguém que não seja tentado na cobiça. Por isso que o apóstolo João, ele vai falar da concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Em outras palavras, essa é uma linguagem ali na primeira epístola de João, para falar do 10º mandamento. O mandamento que tenta nos alertar acerca daquilo que está acontecendo na nossa interioridade. Porque acredite, se nós não somos absolutamente intencionais para lidar com a cobiça do nosso coração, esta doença espiritual vai nos corroer de maneira fatal. Como um câncer silencioso corrói a saúde de alguém, a cobiça corrói casamentos, a cobiça corrói vida espiritual, a cobiça corrói relações de trabalho, a cobiça corrói relações de amizade e de parceria, a cobiça corrói aquilo de melhor que a gente tem para desfrutar da vida. E a gente sequer percebe disso. Por isso o 10º mandamento, ele grita para nós dizendo, olha, falamos de coisas práticas, adultério, furto, idolatria, construir ídolo, isso e aquilo. Mas tem uma coisa que entra no nosso coração como um vírus e nos mata sem que a gente sequer perceba. Agora, o texto não somente diz, não cobiçarás as coisas, mas ele diz assim, não cobiçarás as coisas do teu próximo. E essa expressão hebraica que está sendo usada aqui, próximo, é uma expressão que poderia ser traduzida como o teu amigo, o teu companheiro, o teu parceiro, o teu sócio. Essa expressão hebraica que aparece aqui, que é traduzida como próximo, ela não fala só daquele próximo que a gente olha de maneira indiferente, aquela pessoa que a gente não conhece. A expressão próximo aqui, ela denota uma proximidade e uma intimidade. O que eu estou querendo dizer para você, anote isso, é a segunda coisa que eu quero falar para você sobre cobiça, é que cobiça, ela sempre é desperta em nosso coração a partir de elementos próximos. A gente não cobiça o palácio de Buckingham da rainha da Inglaterra. A gente cobiça é o carro novo do nosso vizinho. A cobiça, ela é desperta em nosso coração a partir das coisas que estão próximas a nós. A gente não cobiça a mansão do Silvio Santos. Você tem que ser muito idiota para cobiçar a mansão do Silvio Santos. Ah, mas deixa o teu vizinho trocar de ar-condicionado ou de televisão. Ah, tu vai cobiçar. Isso nos lembra uma coisa que falou um pensador da nossa história do século XX, um indivíduo chamado René Girard. René Girard, ele fala que o desejo, ele sempre é mimético. Eu vou tentar explicar para você o que significa isso. Nós emprestamos o desejo uns dos outros. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você... Domingo que vem a gente vai retomar o jardim. Isso vai acontecer toda hora lá. As professoras do jardim vão ver isso toda hora. Você bota um monte de criança na sala. Aí tem brinquedo para todo mundo brincar. Imagina lá, a criançadinha brincando lá. Domingo que vem vai estar assim lá. O jardim vai estar todo pronto para a molecada. Aí a criançada está lá brincando e etc.
Basta uma criança pegar um brinquedo e começar a curtir muito aquele brinquedo, todas as outras crianças vão querer aquele mesmo brinquedo e vão rejeitar todos os outros brinquedos disponíveis. Isso nós chamamos de desejo mimético. O Joãozinho, ele quer a bolinha, não por causa da bolinha, mas porque o Zezinho pegou a bolinha. A Mariazinha quer a boneca que está na mão da Luizinha, porque a Luizinha pegou aquela boneca. Se a Luizinha não tivesse pego aquela boneca, a Mariazinha nunca ia desejar a boneca. Você que tem filhos sabe do que eu estou falando. O nosso desejo é mimético, diz René Girard. Por causa disso, a cobiça, ela é desperta no ambiente da intimidade. A cobiça é desperta no churrasco da família. A cobiça, o maior ambiente de cobiça que eu consigo perceber nas famílias, sabe quando é que é? É no amigo secreto de Natal da família. Rapaz, amigo secreto de Natal, eu acho que as famílias não deveriam mais fazer amigo secreto de Natal. Que basta alguém, a avó, presentear um dos netos com um presente um pouquinho mais caro do que os demais, pronto, vai virar aquilo que era um negócio para ser super legal, vira o caos. Aí a mãe e a tia viram, você viu, a mamãe deu presente para a filha do outro lá. É o nosso coração cobiçoso. A gente não cobiça as toneladas de ouro que estão no Fort Knox lá em Washington. A gente cobiça a bolsa da nossa irmã da igreja. A gente cobiça o carro do irmão que estacionou no estacionamento da igreja. Porque é do próximo. É do próximo. É do sócio. É do parceiro. Maridos e esposas, eles vivem em guerra, sabe por quê? Porque às vezes maridos não sabem lidar com a cobiça e a inveja quando a esposa começa a ir bem no mercado de trabalho. Aí o marido se vê ganhando menos. Aí vai dar problema. Cobiça, corroendo o nosso casamento. Porque em outras palavras ele está dizendo, não, quem devia ganhar mais sou eu e não ela. Eu sou a todo momento procurado por casais jovens, especialmente rapazezinhos jovens que estão se preparando para o casamento e falam para mim, pastor, como é que você lida? Porque eu não sei se você sabe, você não precisa ser muito inteligente. A minha esposa ela é médica, e médico ganha mais que professor de teologia. Eu não sei se você sabe disso. Não precisa ser muito inteligente para deduzir isso. Médico ganha mais que professor de teologia, não tenha dúvidas disso. Graças a Deus, eu sou muito bem remunerado pelas escolas que recebo. A Igreja Batista Urbana me sustenta de maneira bastante generosa e sou muito grato a isso, mas minha esposa é médica, gente. Aí vem essa turminha que está preparando para casar e fala assim, pastor, como é que você lida com isso, hein? Porque eu não sei se eu ia saber ficar casado com uma mulher que ganha mais do que eu. Aí eu viro e falo, tu não ia saber ser marido de uma mulher que ganha mais do que você? Porque o teu coração é o problema e não o trabalho da tua mulher. É a cobiça que está corroendo o teu coração e não a função que ela exerce. É a tua insegurança como homem por causa da cobiça que corroeu a tua masculinidade. Aí por causa disso tu não quer que a tua mulher tenha uma promoção num trabalho. Porque nós cobiçamos. E a cobiça é desperta num ambiente próximo. A gente não cobiça os tesouros dos imperadores, dos reis, dos sheiks árabes em Dubai. A gente cobiça a viagem do nosso colega, do nosso par. A gente cobiça as férias do nosso vizinho. Ele foi para Disney. É a casa do teu próximo. É a mulher do teu próximo. São os servos e servas do teu próximo. É o boi e o jumento do teu próximo. É tudo o que pertence ao teu próximo. Em outras palavras, eu vim dizer para você que a cobiça, ela é um pecado próximo.
ela é um pecado próximo. Agora, é interessante que o texto menciona algumas coisas aqui, não menciona? O texto fala de casa, o texto fala de mulher, o texto fala de servos e servas, o texto fala de boi e jumento. E esses elementos que estão sendo mencionados no texto aqui no versículo 17, eles precisam também ser interpretados de maneira correta. Porque há quem diga que olhe para esse texto e fale assim: pastor, eu não tenho cobiça pelo boi ou jumento de ninguém. Eu não tenho cobiça pelo terreno de ninguém. Os pais da igreja, especialmente um indivíduo chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele foi um indivíduo que ele traduziu isso daqui para nós na história da igreja. E ele tentou interpretar esse texto mostrando como Moisés ele foi intencional em fazer um diagnóstico do nosso coração quando ele menciona justamente essas coisas. Porque quando o texto diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, ele não está necessariamente se referindo ao imóvel, ao prédio, à casa do indivíduo. Ele está também se referindo ao contexto e à cultura familiar do indivíduo. Ele está se referindo à realidade de vida, aquilo que a gente chama, de padrão de vida ou classe social. É isso que o texto está falando também, não é só o bem em si. Não cobiça a classe social do teu próximo. Não cobiça o fato de que na cultura familiar do teu vizinho, o pessoal viaja 2 vezes por ano. Ou na cultura familiar do teu vizinho, os meninos eles vão para a escola particular e os teus filhos não. Quando o texto está dizendo não cobiçarás a casa, ele está falando da realidade familiar, do ambiente cultural familiar, do tipo de vida que ele vive no seio da intimidade da sua casa. Ele não está falando só do bem. Ele está falando da cultura familiar. E a gente cobiça bastante a cultura familiar dos outros, né? A gente cobiça bastante o que os outros vivem nos seus contextos domésticos. A gente cobiça bastante o fato de que o marido... Até isso, gente. O líder lá da igreja, ele faz devocional com a esposa dele todo dia de manhã. Aí a gente cobiça até isso. Fica com inveja. Eu e minha mulher, a gente não consegue sequer sentar para orar, às vezes, juntos. Quando o texto está dizendo, não cobiçarás a casa, ele está dizendo, não cobiça a realidade de vida dele, a cultura familiar dele. Não cobiça essas coisas. Desenvolve a tua cultura familiar. Desenvolve a tua cultura de realidade de vida. Quando o texto diz, não cobices a mulher do teu próximo, ele está dizendo, não cobiça as relações de afeto que ele desfruta. Quero falar com você que é solteiro. Basta um rapaz ou uma moça começar a namorar na igreja, todo mundo fica de bico, né? Começaram a namorar. Cobiça do afeto que o outro desfruta. Das relações de afeto e das relações amigáveis, relacionais, as relações conjugais. Puxa, você viu aquele cara casado com uma super mulher. Aquela moça é casada com um super homem. Aí a gente cobiça as relações de afeto. A gente cobiça o servo e a serva no sentido de cobiçar a realização do próximo. O cara é bem sucedido, ele começa a realizar alguma coisa na vida, aí a gente começa a cobiçar. Você viu, fulano fez mestrado. Você viu, fulano está terminando o doutorado. Ele recebeu uma promoção no emprego. Ele trocou de carro. A gente cobiça, quando o Agostinho está dizendo para a gente que quando a gente cobiça o servo e a serva, não é só a empregada que trabalha na casa dele ou alguma coisa do tipo. A gente está cobiçando a realização do próximo. E finalmente, a gente cobiça os bens. O boi e o jumento é aquilo que Agostinho diz, a gente cobiça até os bens do próximo. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que cobiça, ela revela uma coisa muito interessante que diz Agostinho. A gente cobiça outras vidas que não aquela que Deus nos deu.
quando a gente cobiça a realidade familiar, a cultura familiar do outro, quando a gente cobiça os afetos e as relações que o outro desfruta, quando a gente cobiça as realizações do outro, quando a gente cobiça os bens do outro, em outras palavras, a gente está dizendo: a minha vida não presta. A gente está gritando para Deus, falando: Deus, eu acho que você não está sabendo meio que administrar as coisas aí em cima, não. Porque quem devia receber todas essas coisas era eu. Quem devia desfrutar desse tipo de cultura familiar era eu. Quem devia ter esse carro novo que o fulano comprou era eu. É um brado de alguém que está dizendo: a vida que tenho, Senhor, a vida que tu me deste, eu não gosto dela. É um brado de ingratidão. É um brado de inconformidade com a realidade que recebemos do Senhor. Rejeitamos a vida que Deus nos dá e aspiramos a uma vida que não é a nossa. Uma realidade de vida que não é a nossa. Em terceiro lugar, a cobiça ela é uma confusão de valores. A cobiça ela atua no ambiente secreto. A cobiça ela acontece no ambiente próximo. Mas a cobiça nos faz confundir valores. A cobiça é o start na nossa alma para que a gente possa inverter valores. E aí, quando o coração ele é cobiçoso, aí a gente cobiça a mulher, aí troca a nossa integridade conjugal pelos 10 minutos de prazer no motel. A gente troca a nossa integridade financeira pelo imposto de renda mal declarado. A gente troca a integridade que Deus espera de nós por causa da cobiça. Em outras palavras, a cobiça ela está por trás de todos os outros pecados. E é justamente isso que Tiago, no capítulo 1, vai dizer para nós. Nós somos tentados, em última análise, pela cobiça que está dentro do nosso coração, porque quando ela nos faz inverter valores, é justamente o pivô e o start do movimento pecaminoso. A cobiça corrói os nossos valores, e aí, em nome daquilo que nós cobiçamos, nós abrimos mão dos nossos valores, nós abrimos mão da nossa integridade, nós abrimos mão daquilo que justamente Deus espera que nós pratiquemos: pureza e vida íntegra diante de Deus. Somos dados à cobiça, profundamente dados à cobiça. E a cobiça, ela é silenciosa, ela está no nosso ambiente próximo. A cobiça nos faz inverter valores. Em último lugar, a cobiça é amor desregulado, amor desconfigurado. Deixe-me dizer o que eu estou querendo dizer para você. A cobiça como amor desconfigurado, e aqui está o aspecto idolátrico da cobiça, é uma coisa que a gente precisa entender bem, porque quando a gente fala amor hoje em dia é qualquer coisa, né? Amor é eu amo meu pet, eu amo o São Paulo Futebol Clube, eu amo a minha mulher. E a expressão amor na língua portuguesa e na nossa cultura ocidental moderna, ela não consegue traduzir todas essas formas de amar e essas expressões de amor que nós desfrutamos e nós temos na nossa vida. Por isso que os gregos no passado, eles tentaram traduzir essas várias nuances do amar e do amor, mudando o vocabulário. E 4 palavrinhas gregas, elas são usadas para descrever esses amores que nós desfrutamos, esses amores que estão dentro do nosso coração. A primeira palavrinha grega é a palavrinha filia. A palavra filia, ela fala de um amor camarada, de um amor de amizade.
Sabe aqueles teus amigos que você vai para o happy hour? Ali é a filia, ali é o ambiente da filia, da amizade, da camaradagem, da parceria. Sabe quando a gente vira para um amigo nosso e fala, não, tu é meu parceiro, tu é minha parceira. Isso é filia, os gregos vão dizer. Mas existe uma outra forma de amor, dizem os gregos, que é o amor estorge. O que é esse amor estorge? É a afeição. Sabe quando a gente vira a cabecinha e fala assim, isso é estorge, dizem os gregos. Aí a gente vê, por exemplo, eu tenho uma Golden de 40 quilos. Aí o pessoal chega lá em casa e vê a Benta andando lá por casa, aí eles fazem assim, que gracinha. Sabe o amorzinho que você tem pelo seu pet? As afeições que você tem eventualmente pelos teus familiares? Aquele carinho gostoso no coração por alguém? Então isso os gregos iam chamar de estorge. É o amor que faz quebrar o pescoço. Em terceiro lugar, os gregos falaram de eros, que é aquele amor erótico, que é aquele amor de casal, é aquele amor que devora, é aquele amor que você quer consumir, que consome, é aquele amor que forma par mesmo. Esse é o amor dos jovens adolescentes hoje em dia. Eles não sabem o que é filia, eles não sabem o que é estorge, eles só sabem o que é eros. E aí eles se devoram uns aos outros. A filosofia diz que eros, por exemplo, é o amor que o leão tem pela sua presa. Devora. É por isso que esses jovens, esses adolescentes hoje em dia, eles vivem relacionamentos furtivos. Por quê? Porque ele é esse amor de devorar, amor de tesão, amor de eu quero te consumir. Eu te amo na medida que você tem alguma coisa que eu quero consumir. Isso é eros. E eros, desconectado da filia, desconectado do estorge, ele é tesão, gente. É carne, é instinto. Aí essa turma hoje se relaciona com base no eros. Eros é o nome do jogo. Você vê os casais estão começando a namorar na igreja. Não estou falando do mundão não, estou falando da igreja mesmo. É eros. Eles estão lá se relacionando na medida que está um consumindo o outro. Finalmente, os gregos falaram de ágape, o amor nobre e sublime, porque em vez de ser eros que consome, em vez de ser só aquela coçadinha na alma que a gente vira a cabecinha, em vez de ser só aquela parceria superficial, este é aquele amor que se autodá, que se autodoa, que se sacrifica, que em vez de tomar, entrega. Isso é ágape, o amor de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, e ali é ágape, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E por que eu estou dando essa aula de termos gregos para você sobre amor? Porque quando a cobiça, ela invade o nosso coração, ela transforma coisas e pessoas em diabos. Por quê? Porque a gente começa a se relacionar com essas coisas na medida da idolatria. Na medida que a gente deriva quem nós somos e a gente transforma essas coisas que são chamadas penúltimas em últimas. Deixa eu me explicar isso aqui para a gente encerrar. Existe só um que é o último, Deus. Deus é o último. Por que Ele é o último? Porque dele nós derivamos quem somos, dele nós extraímos a nossa identidade, dele nós extraímos a nossa segurança, dele nós extraímos o nosso valor próprio, dele nós extraímos o que somos. Só que aí a cobiça faz com que a gente pegue coisas que são penúltimas. A nossa mulher, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa carreira, os nossos diplomas, e a gente transforma essas coisas em últimas. E aí a gente começa a extrair a nossa segurança, a nossa identidade dessas coisas.
E aí essas coisas deixam de ser coisas e se tornam demônios e diabos na nossa vida. Porque a gente vai começar a servir essas coisas. A gente vai começar a adorar essas coisas. A gente vai começar a ter um amor desconfigurado, um amor corrompido, um amor corroído por essas coisas. E aí essas coisas se tornam diabos em nossa vida. Peter Kreeft, ele é um teólogo que ele diz: todas as vezes que nos deixamos levar pela cobiça, nós transformamos coisas penúltimas em últimas. E ao fazer isso, nós transformamos pessoas e coisas em diabos. Eu vim dizer para você, marido, quando tu ama a tua esposa como última, cobiça a tua esposa, o corpo dela, o que ela te dá em troca, você transforma a tua esposa em diabo. Mãe, você transforma teus filhos em diabos quando você transforma eles em causa última na tua vida. Pai, você transforma a tua carreira em diabo, que vai te consumir, quando você transforma ele em causa última. E a gente transforma essas coisas em último, quando são penúltimos, por causa do pecado da cobiça, que nos dá amores desconfigurados. Aí aquilo que é penúltimo vira último na nossa vida. Aí o teu filho, ele não é amado como filho, ele é amado como um diabo. Aí já viu aquelas crianças que sentam na cabeça dos pais? É o diabinho. Por quê? Porque ele não é amado como filho. Ele não é amado na medida correta. Ele é um amor desconfigurado. É uma relação cujos afetos estão corroídos e desconfigurados. Aí por causa disso a cobiça faz com que a gente transforme coisas penúltimas em últimas. Por mais que você ame tua mulher, ou teu marido, ou teu filho, ou tua carreira, isto é penúltimo. Sabe por quê? Porque se isso acabar, você ainda continua existindo. Porque se ela é última, eu amo minha mulher acima de tudo. Se ela é última, a tua mulher morreu, tu deixa de ter razão de viver. O teu filho morreu, tu deixa de ter razão de viver. O teu emprego te é tomado e tu recebe uma carta de demissão, você deixa de ter razão de viver. A cobiça nos faz transformar pessoas e coisas em diabos, porque elas são penúltimas e não últimas. Aí a pergunta que se levanta então é: pastor, como é que a gente se livra da cobiça? Eu vim dizer para você, o título desse sermão, a palavra da liberdade é ágape, porque o oposto de cobiça é ágape, e sinônimo de ágape é cruz. Na cruz do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos esse amor que se doa e que não transforma pessoas e coisas em demônios. Pelo contrário, na cruz o Senhor transformou pecadores que estavam no império das trevas em filhos de Deus. Quando o Senhor se dá, entrega plenamente, num amor autossacrificial, num amor de doação plena, num amor que fala: toma tudo que você quiser, toma a minha vida se for necessário, arranca os pedaços com esse chicote das minhas costas, leva o que você quiser. É Deus libertando a mim e a você desse amor desconfigurado que consome, que corrói, que transforma pessoas em demônios. Na cruz o Senhor Jesus Cristo grita para mim e para você: para de transformar coisas em demônios. Na cruz o Senhor Jesus Cristo nos liberta da cobiça. Na cruz o Senhor Jesus Cristo nos ensina a nos relacionar com as coisas que Deus nos dá, com a casa que Deus nos dá, com a mulher que Deus nos dá, com os filhos que Deus nos dá, com os servos e servas que Deus nos dá, com o boi e o jumento que Deus nos dá. Na cruz o nosso amor ele é reconfigurado. E o Senhor Jesus Cristo, que ama de maneira plena, Ele não cobiçou ninguém, Ele não cobiça nada, Ele entrega, Ele doa, Ele ama ágape, e Ele diz para mim e para você: você pode viver uma vida livre da cobiça, não por causa de você, mas pelo poder que sai da cruz. Não porque você é um bom religioso, mas por causa da graça que jorra
da cruz do Senhor Jesus Cristo. Somos libertos pelo não cobiçarás, na medida que o não cobiçarás nos entrega nos pés da cruz. Porque lá nós encontramos o amor configurado, um amor pleno, que se doa e diz: seja liberto. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela cruz do Senhor Jesus. Obrigado porque na cruz a gente encontra um amor perfeito. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo modela como amar. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo modela a nós como doar, se entregar, se sacrificar. E isso, Pai, é a libertação da cobiça. Não permita, Pai, que sejamos levados por essa doença silenciosa, por essa tentação que acontece dentro de nós, de maneira silenciosa e discreta, mas profunda, que corrói tudo aquilo que está perto de nós. Pai, ajuda-nos a nos regozijar com as bênçãos que aqueles que estão perto de nós desfrutam. E não permita que nós cobicemos a casa do próximo, a mulher do próximo, os servos e servas do próximo, o boi e o jumento do próximo, ou qualquer outra coisa que lhe pertence, porque sabemos que a cobiça ela está aqui, perto de nós. Pai, ajuda-nos a preservar a nossa integridade diante de Ti. Não permita que a cobiça nos faça negociar valores, negociar nossa ética. E finalmente, ajuda-nos a amar verdadeiramente, porque a cobiça, ela nada mais é do que amor desregulado, amor idolátrico, que nos faz ficar de joelhos e de quatro diante de demônios e de ídolos. Precisamos da cruz do Senhor Jesus. Precisamos nos ajoelhar aos pés da cruz do Senhor Jesus e ver um amor perfeito e pleno que se entrega e que doa. E aí encontraremos a nossa libertação. E aí encontraremos a nossa cura. Aí encontraremos o verdadeiro antídoto para o nosso coração cobiçoso. Por isso, Pai, essa manhã nos encontra e nos visita, porque reconhecemos que precisamos do ágape do Senhor Jesus para curar o íntimo do nosso ser, as aspirações da nossa alma, os desejos do nosso coração, a fim de que sejamos libertos para viver para Ti, de maneira que o Teu nome é honrado em todas as coisas. Nós oramos no nome dEle. Amém.